you'll smile at me. You'll make me smile and say, ooh-wee, ooh-wee. Oh, can't you see that you belong to me? Inicia agora mais um programa na Vitrine. Esse programa que sempre é cheio de surpresas, sempre é feito com muito carinho, especialmente para você. Nós vamos iniciar o programa falando de cobranças indevidas. É verdade, né, gente? Quantas cobranças aparecem na casa da gente. Quando chega final do mês, que a gente abre a caixinha do correio mesmo, dá vontade de chorar. Mas são coisas que fazem parte, muitas delas são indevidas e você tem como recorrer a isso, né? Por isso, eu estou recebendo aqui no estúdio o Dr. Luciano Duarte Pérez, ele que é advogado, especializado nessas causas, e vem aqui falar um pouquinho para a gente desse assunto tão importante. Dr. Luciano, quais são as principais cobranças indevidas hoje na vida das pessoas? Olha, o campeão do ranking de reclamações são as instituições financeiras e as telefônicas. Então, os PROCONs e os órgãos de proteção ao crédito têm recebido aí inúmeras reclamações no que se refere aos bancos, aos cartões de crédito, que fazem parte dessa vinculação com as instituições financeiras, e as telefônicas. São os campeões aí de reclamação. Pois é, e aí quando vem essas cobranças, a gente tem que correr atrás do prejuízo, né? Eu mesmo pago coisas, às vezes, que eu vou ver, já paguei 2, 3 anos, tipo taxa de farmácia em cartão de crédito, aí vou ver, meu Deus, mas o que é isso? Aí você vai atrás, vai olhar, tal, e dá um trabalho, porque daí você liga, fica horas no telefone, né? Como que a gente faz para lidar com isso da melhor forma? Ou quais tipos de atenção que a gente tem que ter para não cair nessas situações? Claro, com certeza. Na realidade, hoje em dia, com o processo de globalização, cada vez mais nós falamos com 0800. Então, a gente tem soluções pouco práticas para os casos em concretos e, na realidade, como o poderio dos bancos, no caso de um cartão de crédito, eles vão colocando as coisas, mesmo sem autorização, nas nossas faturas de cartão, isso acontece aí de uma maneira bastante regular. O que se precisa fazer? Precisa ligar para esse 0800, telefonar, fazer a reclamação, não esquecer de pegar o número do protocolo dessa reclamação. Não solucionado no que tange a esse estorno, tem que ir até o site dessa instituição financeira, dessa operadora de cartão, verificar através da ouvidoria ou Fale Conosco, protocolar esse respectivo pedido. Não tendo resposta ainda, procurar o PROCON, com certeza, porque daí vai ser determinada uma audiência de conciliação e, a partir daí, o rumo da solução para isso vai ser eivado. Uma coisa muito importante, tudo aquilo que é cobrado de forma indevida, através do Código de Defesa do Consumidor, deve ser devolvido em dobro. Então, gente, ele me deixou cansada só de pensar em fazer tudo isso. Realmente é. Eu tenho, inclusive, uma fatura minha que está vindo, taxa de não sei o quê de farmácia, que eu nunca sei nem onde que farmácia é essa, muito menos se ela existe, ou não sei, mas é de um cartão. Então, eu tenho que correr atrás disso, eu fico indignada com isso, porque eu acho assim, eles deveriam me ligar e perguntar, você tem interesse em ter mais esse serviço, tal, tal, e não eu. Eu, por exemplo, já iria direto no PROCON, já vou lá com o cartão e digo, olha, faz tantos anos que eles estão me cobrando isso aqui, eu não sei nem do que é, e eu gostaria de ser ressarcida. Se eu fizer isso, eles vão me devolver tudo que eu paguei até hoje? Olha, na realidade, a cobrança indevida, através do Código de Defesa do Consumidor, ela teria uma obrigatoriedade na devolução de forma automática. Qual é o grande problema? É que as empresas que fazem essas cobranças, elas ganham bastante com esses valores que elas cobram de forma indevida. Porque tu és uma consumidora que está reclamando de uma taxa que foi colocada no teu cartão sem autorização. O detalhe é que não és a única que tens essa inclusão de taxa. Com certeza, recebendo R$2 e pouco, R$3 de cada um. Milhões. Gente, é um montante que, olha, eu ficaria, a minha família, meus netos, e eu acho que o resto da vida sem trabalhar. E a gente passa por isso todos os dias.
E está aí o grande detalhe. Então, essas operadoras elas trabalham com a própria inércia do consumidor, que não reclama pelo cancelamento e devolução desses respectivos valores. Então, de um em um real, de dois em dois, de três em três, a lucratividade ela se torna bastante grande. Eu sempre costumo falar, nós estamos vivendo um período de ditadura disfarçada, o Código de Defesa do Nossa, Consumidor... gente, eu quero que ele repita isso, porque é a segunda vez que eu ouço isso de fontes bem diferentes durante essa semana. Não, é isso mesmo. Nós vivemos um período de ditadura disfarçada, onde quem tem mandado no Brasil é o poder econômico das financeiras, o poder econômico das instituições de crédito, o poder econômico das telecoms. Eu vou dar até um exemplo para exemplificar o que ele está falando, gente. Olha só. Vocês não veem um monte de campanha que para reciclar o lixo, que o plástico tem que ser colocado. Por quê? Que não tem uma lei governamental dizendo assim, de hoje em diante não se usa mais plástico. Vai ser usado no supermercado saco de papel, como é nos Estados Unidos e nos países mais evoluídos, e deu. Porque quem manda no Brasil é o poder econômico. É isso mesmo. E as empresas de plásticos não têm interesse em tirar o plástico, né? Mesmo sabendo que faz mal para a natureza. Então, a gente está num beco sem saída, é uma ditadura mesmo. Inclusive, a gente tem que votar obrigatoriamente. Então, que tipo de democracia que a gente tem? Nenhuma, né? Na realidade, partindo por esse enfoque, o nosso Congresso Nacional, infelizmente, ele não para dirimir as coisas que são de necessidade da população. E não faz por quê? Porque aqueles que o elegeram, que bancaram as suas campanhas, são os que precisam dessas leis que ainda têm essas respectivas proteções. Nós precisamos cada vez mais ter uma política séria, uma política governamental que vise o benefício do consumidor, o benefício do cidadão. É claro, nós somos um país muito novo, nós somos um país de 500 e poucos anos. Então, em virtude disso, nós ainda não temos a maturidade nem dos Estados Unidos e muito menos de uma comunidade comum europeia. Então, nós precisamos galgar ao crescimento para que cada vez mais nós tenhamos uma política séria. Literalmente é uma vergonha nós pagarmos as taxas de juros mais altas do mundo. Literalmente é uma vergonha o consumidor não autorizar os impostos, encargos tributários mais altos. Nós não autorizarmos, nós não temos transparência naquilo que nos é cobrado num cartão de crédito. E para quem reclamar? Por um 0800. E é claro, o que as instituições financeiras e essas empresas com grande poderio elas contam em seu favor? Com o judiciário moroso, com o judiciário com dificuldade de conseguir fazer com que as demandas andem na velocidade que o consumidor precisa. É uma vergonha para o Brasil. Então, a gente teria o poder na nossa mão. Só que as pessoas estão cansadas, doutor. As pessoas não querem mais nem reclamar. Está assim, todo mundo desistindo, tipo, vou ter que reclamar ainda, não. Deixa assim mesmo, né? Então, como lidar com isso? Assim, o que você tem percebido no seu dia a dia? Olha, aqui nós temos que fazer uma diferenciação muito clara. Primeiro, é que o povo brasileiro está vislumbrado com acesso fácil ao crédito. Então, isso tem feito com que ele englobe nos seus próprios vencimentos as faturas do cartão de crédito, o cheque especial e os capitais de giro. Nem quero reclamar para não perder o crédito. Claro, como se isso fizesse parte do seu vencimento. Basta nós vermos aí o volume de carros que é lançado todo dia, carros todos financiados. Então, o povo brasileiro ele não compra mais à vista. Hoje, o que se vende não são mais carros ou apartamentos ou geladeiras ou o que quer que seja. O que se vende são créditos. Então, isso é um perigo. E qual é o grande detalhe? Há 2 anos atrás, nós vimos a crise dos Estados Unidos. Só que no mercado americano, eles tinham reservas para suportar esse tipo de crise. É um povo que estava acostumado a poupar. No Brasil, nós não temos isso. Então, quando essa crise assolar no Brasil... A gente está acostumado a dever. Isso mesmo. E vai ter aí uma dificuldade bastante grande. Um dado muito sério. 92% das famílias brasileiras estão endividadas a um patamar maior do que a sua capacidade de pagamento. E por que estão endividadas? Se ela ganha R$1.000, ela faz a sua continha ali com R$1.000 que ela ganha, só que ela não... Aí vamos colocar ali R$300 de cartão de crédito por mês, ou R$200 que seja. Só que ela não conta que no decurso da sua vida um filho pode ficar doente, ou acontece um caso fortuito, então não tem reservas para suportar algum caso que não esteja aí no dia a dia da sua rotina. E com juros de 12% ao mês, a título de cartão de crédito, 13%, 9% de cheque especial, literalmente se torna impossível sair dessa ciranda financeira. Tá. Além do cartão de crédito, companhias telefônicas que você citou também, isso é um problema gravíssimo. Eu creio que as companhias, na minha opinião, tá? É que, bom, eu sou loira, quando eu vou dar opinião, o diretor fica preocupado. É o seguinte...
Tem uma perspectiva que a gente siga o padrão americano, né, ou europeu, isso é muito claro, que as coisas chegam de 8 a 10 anos aqui depois, mas que lá a companhia telefônica tu paga uma taxa e usa infinitamente, como a gente usa a internet aqui, paga uma taxa e usa infinitamente. Mas, até chegar lá, eles estão tirando o que é possível. Essa é a minha percepção, tá, no meu dia a dia, que eu não dou conta de reclamar da minha conta telefônica, que eu chego a não usar, e eles dizerem que não, mas usou com isso, usou com aquilo e tal, e eu não sei nem o que foi usado, na verdade, a gente vai pagando. Olha, esse é um caso bastante corriqueiro. Tá? Na realidade, o que as companhias telefônicas elas têm feito? Elas têm vendido planos de pacotes, só que elas acabam imbuindo nesses planos de pacote uma série de coisas que não estão contratadas e não são utilizadas, e como nós não sabemos o critério de transparência e de cobrança, para não sermos colocados no SPC e no Serasa, vamos pagando essas faturas com as telefônicas assim ao mesmo. O que é que tem que ser feito com isso? Existe o juizado de pequenas causas. A partir do momento que se fez o pagamento, não precisa de advogado, faz com o próprio punho, vai ao juizado de pequenas causas, leva essa instituição financeira a juízo, não precisa ter o gasto com o advogado, é um advogado falando, porque realmente não precisa, e a resposta ela é muito rápida. Só que não esqueçam de uma coisa, a partir do momento em que nós somos expropriados, a partir do momento que tiram algo que é nosso, como a cobrança de R$1, R$2, R$3 ou R$1 milhão, não importa o valor. Já me cobraram taxa de desligamento do telefone, sendo que meu telefone estava funcionando. Só para te teres ideia. Então, isso é o quê? Isso é uma maneira de roubar o dinheiro da população de uma maneira bastante grande. Sabe o que tem que ser feito? Além de pedir a devolução desses valores, pedir dano moral, pedir dano material. A partir do momento que a nossa justiça passar a se sensibilizar de que essas operadoras precisam receber indenizações milionárias, como acontece na justiça norte-americana, elas recebem a primeira ação indenizatória e perdem. Recebem a segunda e perdem. A terceira e perdem, elas vão mudar a política e vão passar a tratar a população brasileira com mais respeito, porque realmente é uma verdadeira vergonha. É verdade. Assino embaixo. Está todo mundo insatisfeito. Então, eu acho que é isso aí, né? A gente tem que realmente correr atrás, não perder a disposição e a esperança e continuar lutando, porque, afinal de contas, se a gente não lutar, a gente nunca vai ter um país melhor, mais decente, mais íntegro, como a gente almeja, né? Eu gostaria que você deixasse seu telefone de contato para, de repente, as pessoas que tiverem alguma causa aí que queiram procurar o seu auxílio ou quiserem alguma outro tipo de informação. Claro, olha, a OAB de Santa Catarina, ela disponibiliza através do seu site um número de mais de 30 mil advogados com o objetivo de atenderem a cada uma das demandas. Então, em todas as áreas existem aí inúmeros advogados que podem atender muito bem a população de Santa Catarina, isso é muito importante. Se precisarem de qualquer informação a nível de consumidor, a Ordem ela conta com as comissões de defesa do consumidor, a comissão de direito bancário, de ordem tributária, de telefonia. Então, a população que precisar literalmente pode recorrer ao OAB de Santa Catarina, o site é www.obsc.org.br e ali vai conseguir aí se atender dos benefícios de excelentes advogados e com certeza lá está o nome da gente, que a gente está à disposição para poder fazer o atendimento. Doutor Luciano, obrigada pela sua participação e parabéns, né, por estar defendendo a gente nessas causas aí tão importantes. Olha, cada vez mais eu sou defensor do consumidor, principalmente do consumidor bancário. É uma bandeira que eu levo já há 15 anos de advocacia e de grão em grão, de semente em semente, cada vez mais o judiciário tem se sensibilizado. Ontem teve uma declaração muito bacana da presidente Dilma relacionado à diminuição das taxas de juros no Brasil. Eu acho que o cenário financeiro do Brasil vai melhorar desde que a população ela cada vez mais se conscientize e lute pelos seus direitos. Obrigada. Eu é que agradeço. Então, gente, você quer mudar o visual? De repente botar aquele cabelo diferente para ir uma festa? Ou vai que surge uma festa em cima da hora? Você não lavou o cabelo, não tem cabeleireiro aberto, o que fazer? Você vai ver no próximo bloco. Girl, when you smile at me